Fora da Política Não Há Salvação agora está no Clube dos Canais do YouTube. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você quiser apoiar o canal, é possível. É possível apoiar, não apenas, claro, com a audiência, com a divulgação do canal, mas fazendo uma pequena contribuição. E é pequena mesmo, né? Coisa módica. E se, claro, né, puder, se quiser, apostando, né, na continuidade do canal, na melhoria contínua dele. E é por isso que eu estou aqui pedindo esse apoio. Então, se quiser ser um apoiador do Fora da Política Não Há Salvação, dá uma olhadinha lá no YouTube, no botão Seja Membro, né, para você poder dar essa sustentação para o trabalho que é desenvolvido aqui. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão da morte de Olavo de Carvalho e qual é o significado que isso tem para a extrema-direita no Brasil e, claro, para o bolsonarismo em particular. E aí, evidentemente, para entender isso é importante entender também qual é a importância de Olavo de Carvalho para a extrema-direita brasileira, para aquilo que desagou no atual governo, enfim, entender todo esse contexto, né? E para falar disso, foi convidada uma especialista no assunto, né? Alguém que pesquisou a fundo, que conhece, pode-se dizer assim, até por dentro essa questão, que é a Michele Prado. A Michele Prado, ela é autora de um livro muito interessante, muito alentado com relação à pesquisa feita, ao debate com a literatura, às informações que traz sobre essa alt-right no Brasil, a relação dela com o populismo. O livro da Michele, ele se chama Tempestade Ideológica, Bolsonarismo, a alt-right e o populismo iliberal no Brasil. E é possível encontrá-lo aí, quem der um Google vai achar o livro facilmente. Recomendo muito a leitura. Para quem quer entender esse contexto, é uma obra muito interessante e muito útil para compreender tudo isso, e muito bem feita e bem escrita. A Michele tem um ótimo texto, é uma leitura agradável, a gente lê quase que numa sentada, pode-se assim dizer, apesar do livro, como eu falei, ser um livro alentado, um livro aí que, enfim, passa das 200 páginas, mas traz informações de maneira muito clara. Recomendo muito o livro da Michele. E por isso é que ela foi a primeira convidada do Fora da Política Não Há Salvação de 2021, para discutir esse tema e para a gente entender, consequentemente, o que é, afinal de contas, o impacto da obra de Olavo de Carvalho, da morte dele, da influência dele sobre o governo. É disso que a gente vai tratar hoje. Michele, conta pra gente aí. Primeiro, bem-vinda, obrigado pelo aceite ao convite, obrigado por estar aqui no Fora da Política Não Há Salvação, primeiro episódio desse ano aqui de 2022. E conta pra gente, Michele, qual é o significado da morte do Olavo de Carvalho para esse processo que nós temos presenciado no Brasil de crescimento da extrema-direita, chegada dela ao governo. O que isso tudo significa? Obrigado, bem-vinda. Cláudio, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui com você, que eu sou fã, e ainda para abrir o ano, né? Muita honra para mim, obrigada também pela leitura generosa que você fez no meu livro, e as palavras que você falou aí agora, eu fiquei até vermelha, de vergonha. Mas vamos lá então, né? Eu estou estudando ainda, não sou especialista ainda, mas um dia eu chego lá. Vamos então sobre o impacto da morte do Olavo sobre o bolsonarismo, né? Nós temos algumas situações que vão ocorrer futuramente pelo seguinte: o olavismo em si, o Olavo de Carvalho, o grupo de alunos dele, que forjaram o bolsonarismo, né? O bolsonarismo, ele não nasceu de geração espontânea e ele ele não esteve presente desde o início da formação dessa nova direita no Brasil, que vamos lá, ela começa lá no começo dos anos 2000, né, a se reunir. Essas pessoas se reuniram em outros espaços online, primeiro no Orkut, depois no Facebook, depois no Twitter, o Twitter menos, né, mas assim, principalmente no Orkut no começo, e o Facebook que realmente trouxe essa junção dessas pessoas, que eram pessoas que eram antipetistas, né, ou
não era nem antipetista ainda, na verdade, simplesmente não votavam no PT, né, optavam pelo PSDB, optavam por um outro partido que não o PT, né, tecia críticas ao partido do PT, né, ao governo Lula, e havia muito patrulhamento, né, assim, essas pessoas eram chamadas de nazistas, de fascistas, de extrema-direita, mesmo não sendo. Então, essas pessoas foram se reunir em outro lugar, porque elas foram alienadas do debate público, né, elas foram sendo alienadas, essas pessoas, e se reuniram nessas plataformas que foram surgindo, junto com o advento da internet, né, com mais internet para mais pessoas, etc., o acesso mais fácil aqui no Brasil. Então, elas se reuniram primeiro no Orkut, que eu conto no livro, né, algumas comunidades, inclusive, e depois no Facebook, porque o Facebook ele tem duas características que auxiliam bastante, né, a formação de bolhas e câmaras de eco. A primeira é que você pode escolher quem comenta nos seus posts sem necessariamente você fechar o seu perfil. Então, o seu perfil pode ser público, mas, no entanto, só comenta quem você deseja. Isso afasta um pouco o assédio online de outras pessoas, etc., né? A pessoa tem um maior controle, diferente do Twitter. E um outro ponto é que o Facebook ele não tem limite de caracteres, como o Twitter tem. Então, lá no começo ainda, nos anos 2009, 2010, mais ou menos, até 2011, o COF já havia começado, né, o curso online de filosofia, já havia o programa do Olavo, o True Outspeak, né, que imitava um radialista de extrema-direita americano, né, o Rush Limbaugh. Então, ele aparecia às vezes, o Olavo, nessa época, já aparecia para essas pessoas que estavam dentro dessa bolha. Mas um ponto assim, muito importante, Cláudio, para que as pessoas compreendam que o bolsonarismo não nasceu junto com essa nova direita, né, e com essa extrema-direita, é que nessa época, 2010, 2011, as pessoas ainda não tinham esses conceitos, essas teorias conspiratórias todas ainda não estavam exatamente introduzidas no debate, né? Era uma questão eleitoral, mas eu não voto no PT, né, porque teve um mensalão, porque porque é populista, né, enfim, mas não havia assim, esquerda versus direita, não havia marxismo cultural, né, todas as teorias conspiratórias que o Olavo introduziu aqui no debate e amplificou de maneira realmente extraordinária, assim, no termo de extraordinário que eu falo, não no sentido benéfico, mas assim, realmente foi um alcance que ele chegou em todas as partes do Brasil, né? Todas as partes do Brasil, no Nordeste, todas as partes, no Norte, em todos os lugares, todos os estados. Então, dentro desse olavismo que começa a ser surgido ali, 2009, 2008, que fica bastante forte, e a partir de 2011 ele realmente toma atração, né, com o COF, e virou uma espécie de status dentro dessas câmaras de eco, dentro dessas bolhas epistêmicas, virou status você ser aluno do Olavo de Carvalho e tal, ou você seguir o Olavo de Carvalho, né? Quando é lançado o livro dele pela Record, aí ele vira realmente popstar e todos os seus alunos, isso foi em 2013, né? Até então, Bolsonaro não aparecia no circuito ainda, tá? É bom a gente pontuar isso. Os filhos do Bolsonaro já eram alunos do Olavo, né? Já andavam dentro desse meio da bolha da direita, digamos assim, dessa nova direita, principalmente o Eduardo e o Carlos, né? O Flávio não, mas o Eduardo e o Carlos já estava ali dentro dessa bolha, já tinha suas páginas, né, de Bolsonaro opressor, etc., algumas páginas de trollagem, mas ele não era bem quisto, ele era rejeitado, o Bolsonaro era rejeitado dentro desse grupo, dentro dessa câmara de eco, dessa bolha, não passava pela cabeça das pessoas que ele pudesse ser o representante, né, da nova direita, que se dizia democrática, né, o tempo inteiro, né, se dizia a favor da democracia, respeitando a democracia liberal, que depois a gente foi descobrir que era mentira. E quem começa a criar isso realmente é o Olavo, né, junto com o seu grupo de alunos, que é uma espécie de seita, né? Infelizmente tem realmente todas as características, eles não gostam que isso seja falado, mas realmente tem todas as características de seita, como eu explico no livro.
E esses alunos, eles começam a introduzir o nome do Bolsonaro como um representante ideal para essa direita. O bolsonarismo começa a ser criado aí, né? E não tinha nem muita ligação com o militarismo, não. Aliás, uma coisa que chama atenção, a gente vê às vezes o Bolsonaro, ele parece um sujeito tão tosco, né? A gente tem dúvidas de que ele tenha lido alguma coisa na vida, né? Quanto mais as obras do Olavo de Carvalho. Como é que essa ideologia do Olavo chega nele, né? Ela chega traduzida por alguém? Na realidade, ele, vamos dizer, ele era uma liderança esperando uma ideia que, vamos dizer, houve uma afinidade entre as duas coisas. Como é que se dá essa relação? Então, na verdade, ele é um avatar, né? Ele foi um avatar escolhido, né, pelo grupo do Olavo de Carvalho, pelo olavismo, talvez muito porque já havia essa aproximação com os filhos do Bolsonaro, né, com Carlos e com Eduardo principalmente, e então é o olavismo que fornece as bases intelectuais, as influências intelectuais do bolsonarismo, né? Não é o inverso, não é o bolsonarismo que usa o olavismo, que usou o olavismo para poder se amplificar na carreira. Porque para o Bolsonaro, veja, Bolsonaro sempre foi um político de baixo clero, um político até patético, né, assim, sem nenhum tipo de expressão realmente que merecia ser lembrada por nada, né, o trabalho dele muito, muito medíocre, né, todos os anos, durante todos os seus 30 anos de Câmara, né. Então, e para ele continuar nisso, para ele estava ótimo, né, ele continuar ali como deputado baixo clero, fazendo a rachadinha, fazendo os esquemas, né, colocando a família inteira para ser política, né, para receber, para mamar no governo, né. Então, para ele estava ótimo ali, daquele jeito. Só que aí surge esse movimento da nova direita, que depois se revela realmente extrema-direita, e ele se torna um avatar, principalmente para esse grupo de olavetes. Então, o que começa a acontecer? O Olavo, ele já tinha se tornado um líder incontestável, digamos assim, dentro dessa Câmara de Eco da direita, da nova direita brasileira. Qualquer pessoa que reclamasse do Olavo, ou discordasse do Olavo, ou criticasse o Olavo de qualquer coisa, ou algum dos principais alunos dele, os mais famosos, essa pessoa era automaticamente linchada virtualmente na internet, né? Eram realmente assédios, alguns muito selvagens, né? Eram coisas horrorosas que a gente via, e muitas vezes a partir do próprio Olavo, né? Ele próprio começava a incitar a turba, né? Às vezes partia dos alunos que lançavam, e aí o Olavo trazia o resto da matilha. Então, e isso começou a calar algumas pessoas, né? Algumas pessoas começaram a ficar com medo de se expressar contra aquelas ideias que o Olavo de Carvalho trazia para dentro do debate da direita, né? E foi se transformando realmente num objeto de culto, num líder de culto, o Olavo de Carvalho, e numa seita, o olavismo. Enquanto isso, corria por fora uma direita aparentemente moderada, mas que também não tinha coragem de contestar publicamente. Poucas pessoas contestaram publicamente o bolsonarismo, né? E por incrível que pareça, uma dessas pessoas foi o Andreasa, que é tão destruída, e as pessoas xingam tanto o Andreasa, mas ele foi um dos poucos influenciadores que desde o início condenaram a ideia do bolsonarismo e do Bolsonaro acontecer. Lá atrás ainda, né, antes até do bolsonarismo existir. Ele já era um feroz opositor dessa ideia. Então, aí é que começa o bolsonarismo a entrar dentro do debate público, porque a direita já estava completamente sendo radicalizada com as ideias que o Olavo trouxe, né, todas as teorias conspiratórias, marxismo cultural, globalismo, Eurábia, nova ordem mundial, a grande substituição, né, que é uma teoria conspiratória que vem da extrema-direita francesa, né, não do Nouvelle Droit, mas já mais recente, e que o Olavo chamava aqui de islamização do Ocidente, né, só trocava o nome. Tem até um livro, né? Um livro de ficção que fala que acho que tem esse título, né? A Grande Substituição, que fala justamente do que seria essa islamização da sociedade francesa, uma distopia, algo do tipo, né? É um romance distópico, né? Do Camus, acho que se pronuncia o nome dele, A Grande Substituição, e ele se inspirou em um outro mais antigo, né? Num outro livro bastante ultranacionalista, bastante xenófobo,
também de um francês chamado Campo dos Sonhos, né? Então, é um livro que realmente faz a cabeça da extrema-direita internacional, o Campo dos Sonhos, e inspirou a Grande Substituição. E aqui o Olavo trouxe essa teoria, mas com o nome de islamização do Ocidente, né? Aqui dentro. Então, a partir de determinado momento, aqui no Brasil, essa nova direita que foi formada inicialmente pelo antipetismo, que não era um antipetismo patológico, tá? Frisa-se. Era um antipetismo natural em qualquer processo democrático, né? Uma pessoa gostar de um partido ou não gostar do outro é completamente compatível com a democracia liberal, por sinal é assim que funciona, né? Por sinal é o principal objetivo dela. Mas começa a entrar esses conteúdos de George Soros, né? A teoria conspiratória, um fundo antissemita contra o George Soros, aí vem o marxismo cultural, tudo isso passa a pautar essa nova direita. E essa nova direita vai se radicalizando, né? Ela realmente se radicaliza com esses conceitos que são provenientes da extrema-direita internacional e de correntes radicais da direita internacional, como eu explico lá no livro. Então, forma o bolsonarismo. E esses alunos do Olavo, vocês devem lembrar que em 2014, 2013 mais ou menos, surgiu, talvez eu erre um pouco a data, surgiu o bordão Olavo tem razão, né? Que foi viralizado por um influenciador, o Alexandre Borges, dentro dessa bolha, né, da direita. Ele viralizou esse bordão, realmente o bordão ganhou força total, e as pessoas começaram a aparecer assim, com camisetas, com o rosto do Olavo, imitando a camiseta do Poderoso Chefão, entendeu? Etc. Logo depois, em 2014, mais ou menos, o Bolsonaro começa a entrar, a ser colocado como nome, mas aos poucos, né, por esse pessoal ligado ao Olavo. Eles começam a fazer camisetas parecidas com a do Olavo, só com o rosto do Bolsonaro, né? Eles começam a postar fotos com a família Bolsonaro. O próprio Olavo faz hangout com a família Bolsonaro, né, com os 3 filhos e Bolsonaro. Eu acho que eu citei isso no livro, né? Então, eles começam a fazer assim, não, mas só quem pode representar realmente a direita para poder combater o establishment, para poder combater a esquerda, para combater o comunismo, para combater todas as teorias conspiratórias, etc., é o Bolsonaro. E isso começa a ser martelado dentro dessa bolha, e quem ia contra, aí realmente era completamente assediado, né? Não fui a única, obviamente, a ser assediada e a ser linchada virtualmente por essas pessoas, mas, assim, muitas pessoas foram muito atacadas, né? Muitos jornalistas foram muito atacados, e isso foi criando também um silêncio que muita gente tinha medo de se manifestar, né? E falar que o Bolsonaro não era um nome ideal para essa nova direita. Então, o bolsonarismo, ele é cria do olavismo, né? Ele é cria do olavismo. Até nas manifestações de 2015, do impeachment, ele ainda era extremamente rejeitado. Quando ele chegava, ele era vaiado, né? O Bolsonaro era vaiado quando chegava nas manifestações pelo impeachment. Então, você veja que o bolsonarismo não é algo que, por exemplo, vem dos anos 70, que vem da ditadura militar. Não. É um fenômeno contemporâneo criado dentro de uma câmara de eco, né? E as pessoas, às vezes, ainda não têm a noção real do poder que as redes sociais, essas câmeras, podem executar na sociedade, né, as consequências quando não se tem alfabetização digital, e as influências que isso causam, como que essas pessoas são capturadas, né, para dentro dessas câmeras, e elas não conseguem sair de jeito nenhum, e elas vão se radicalizando. Então, o bolsonarismo depende do olavismo, né, sempre dependeu. Só que até um determinado momento. Por quê? Porque a partir do momento que você já está no poder, e ele já está há quase 4 anos, né, ele foi fazendo o seu próprio caminho e a sua própria facção, digamos assim, né, que é mais uma facção da extrema-direita, que é a massa, né, que lá no início veio pelo movimento de massa mesmo, e começou a pegar esses conceitos de extrema-direita que o Olavo introduziu, mas que o foco deles mesmo como que eu poderia explicar? É a idolatria personalista, né? É a coisa do Sebastião, né? Do sebastianismo, de trazer o líder, né? Do caudilho e tal. Então, assim,
Essa outra facção, que é a bolsonarista, pura e simplesmente, ela não necessariamente precisa do Olavo e do olavismo para existir, ela vai continuar existindo, e quem motiva essa base, essa facção, é o próprio Bolsonaro e a família Bolsonaro, né? E aí a gente tem uma outra questão, Cláudio. Nesses últimos 4 anos, enquanto o olavismo se estabelecia no mainstream, né, que eles se estabeleceram definitivamente, né, os principais influenciadores, tem gente na TV, tem gente na imprensa, a imprensa tradicional, tem um Brasil Paralelo, que alcança um público de milhões de pessoas, né, então a gente já tem professores em universidades, né, tem universidades que eu já vi vídeo deles comentando que tem universidades no Sul que liga para eles para poder indicar professor, faculdades particulares para indicar professor lá em Curitiba. Tem um vídeo de um dos Olavetes mencionando isso. Quer dizer, a faculdade consulta os Olavetes para saber quem pode ser o seu professor, é isso? Sim, para indicar nome de professor. Uau! Impressionante. E no Brasil Paralelo a influência é direta também, né? Influência direta, o Brasil Paralelo. Influência direta. O Brasil Paralelo tem um streaming próprio, né? O Brasil Paralelo, hoje, com certeza, ele não alcança um público menor do que 30 milhões de pessoas, no mínimo. Né? E agora está entrando também em escolas, né? Na periferia. Porque aí é a meta política, né? Você vai mudando, como eu expliquei lá no livro, a meta política da extrema-direita, que você vai mudando a visão das pessoas através da cultura. Então, você vai mudando através da sua inserção em pautas culturais. E aí, você... É o que eles trabalham, como eles falam isso nem é escondido, né? Não é algo... não é algo que é oculto, né? Quando a gente vê as lives, quem acompanhou todos os anos, como eu acompanhei desde dentro, isso sempre foi muito claro, eles sempre verbalizaram isso, né? Às vezes eles nem querem que um assunto, nem estão defendendo um determinado assunto, mas querem que esse assunto seja pautado e eles querem pautar o debate. Então é isso que o Brasil Paralelo, por exemplo, faz com o revisionismo histórico, né? E as pessoas realmente estão aceitando sem nenhum tipo de senso crítico e nenhum tipo de rejeição, né? O que é impressionante. Então, voltando aqui na influência do olavismo e do bolsonarismo. Mas o que acontece? Enquanto o olavismo formou o seu grupo de influenciadores que já se estabeleceram no mainstream, esse é um ponto, né? Eles estão estabelecidos, muitos deles têm cursos, alguns têm 2 milhões de seguidores em suas redes sociais, né? O possível sucessor, que é o psiquiatra Ítalo Marcilli, ele, quer dizer, teoricamente psiquiatra, eu não sei, ele tem quase 2 milhões de seguidores, né? Ele está tentando agora a canonização do Olavo de Carvalho, que isso é um truque, na verdade, para você continuar com a seita, né? Você liderar o culto, né? Então, é um truque deles. Então, você tem outros com... pode falar. Não, qual é o truque? Só que eu achei interessante essa ideia do truque, né? Porque realmente, quando eu vi essa notícia do Ítalo Marcilli, eu falei, bem, é um psiquiatra que precisa de outro, né? Porque o negócio sem cabimento. Imagina a cara do Papa Francisco diante de uma solicitação dessa natureza. Mas, enfim, por que é explica o truque, só para a gente entender essa lógica. Bem, o truque é porque você precisa, primeiro, vou falar do olavismo, da seita, né? O principal no olavismo, como que ele captura, como o Olavo capturava esses alunos, essas pessoas, é que ele dava a essas pessoas um senso de superioridade às outras, né? Contra as outras. Então, ele criava aquela ideia de que eles estavam formando uma elite cultural, né? Que iria salvar o Brasil, que é muito semelhante ao que eu conto no livro, que foi um processo ocorrido na Romênia, no entreguerras, né, com o grupo Criterion Association, que depois se transformou num grupo fascista de grandes intelectuais, né, mas muitos deles realmente entraram para a Guarda de Ferro Romena, e aí nós temos aí o Emílio Silran, né, o Nai Unesco é muito parecido com o Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho já morou na Romênia, para quem não sabe, né, ele morou muitos anos na Romênia. Então, o Olavo tentou aqui, o grupo dele de alunos, na verdade, é uma espécie de recriação da Criterion Association, né? Ele pega esses jovens
coloca na cabeça deles de que eles são realmente superiores do que os outros, por serem alunos dele, né? Então, eles têm uma missão espiritual, isso também é muito forte, essa ideia de que você está dentro de uma guerra espiritual e que você tem uma missão espiritual, então é metafísica, né? Ele traz também a metafísica para dentro da política, e é o truque que esse psiquiatra está fazendo agora, porque quando você vai canonizar o Olavo, você já está mexendo com a parte espiritual e fazendo essas pessoas se mobilizarem também espiritualmente em prol do olavismo, né? Em prol do Olavo de Carvalho. É uma mobilização, né? É mobilização extremista. Então, você sai do escopo terreno, digamos assim, né? E aí, quando você fala assim, vamos canonizar o Olavo, você até que afasta os críticos, porque as pessoas que estão ali, aqueles alunos, já falam, você consegue até afastar os críticos, né? Porque você vai mexer com alguém que vai ser canonizado, ou você vai criticar com alguém que vai ser canonizado. E quem defende, eu não sei se estou sendo muito clara para você conseguir compreender o que eu estou pensando, o raciocínio. E para quem defende, por ser algo ligado ao espiritual, aí você tem uma entrega completa, né? É como se ele fosse um novo São Tomás de Aquino, né? Quer dizer, um filósofo santo. Exatamente isso. Então, o Ítalo é muito competente em conseguir manipular as pessoas. Por isso que eu conversei com o Thomas Trauma, que saiu na Veja, e eu falei para ele, assim, olha, ele é muito competente, é o único que reúne características semelhantes a que o Olavo tinha no sentido de manipulação de programação neurolinguística, né? De manipulação. E a esposa dele, eu vi ontem também, a esposa dele também dá cursos para poder, falando que cura o TDAH, né? Ontem eu vi isso circulando, e aí eu reconheci que era ela. Então, assim, existe um olavismo que já estão estabelecidos, né? Tem outros alunos que têm cursos de antifeminista, né? Tem mulheres que dão curso, né? Com todo esse conteúdo da manosfera e da extrema-direita, né? Que o olavismo trouxe, todas as teorias conspiratórias, marxismo cultural, aí junta com o feminismo e fala que o feminismo, na verdade, foi uma criação para subjugar as mulheres do marxismo cultural, etc. Então, tem mulheres que dão cursos nisso, né? Ex-comentaristas da Jovem Pan, que tem quase 400 mil seguidores também. Então, são todos números muito expressivos de pessoas que são influenciadas por essas pessoas, né? Quando a gente junta todos esses números, eu tenho uma planilha aqui, mas está fechado o computador. Quando a gente junta todos esses números, assim, esses influenciadores, Cláudio, só ligados ao olavismo, são mais de 300. Né? E aí, quando a gente vai olhar o alcance deles, pelo menos em número de seguidores, passa a casa dos 50 milhões, entendeu? Quando a gente soma tudo. Então, esse é um grupo que permanece. Né? E agora vão ganhar dinheiro, vão vender o espólio, vai surgir palestra que nunca foi publicada, vai surgir livro que nunca foi publicado, apostilas, né? Vai surgir muita coisa ainda com Olavo de Carvalho, e o culto vai continuar por muito tempo ainda, né? Quer dizer, a morte do Olavo de Carvalho está muito longe de ser a morte do olavismo, inclusive por conta... Muito longe. De todos esses discípulos, né, que ele tem, que vão dar continuidade ao tipo de trabalho que ele fazia, né? Talvez alguns mais competentes do que outros, tal. Está muito longe, não vai. A extrema-direita já está estabelecida. Isso é preciso que todo mundo compreenda, que ela já está no mainstream, ela não vai ascender, ela não vai surgir, ela já está estabelecida, está no governo e está também dentro do debate público brasileiro. Porque essas informações, esses conceitos, Cláudio, eles não ficam estáticos, tá? Cada pessoa hoje tem um celular no Brasil. Praticamente, a maior parte da população tem um celular na mão. Essa população se informa majoritariamente pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, ou pelos seus canais de contato, de Telegram, de conversas com outros amigos. Então, essas pessoas recebem o conteúdo direto na mão delas, o extremismo chega na mão delas todo dia, na palma da mão. E elas ficam presas dentro dessa câmara de eco. Então, quando a gente fala, não adianta muito, porque elas estão realmente presas
capturadas dentro dessas câmaras de eco. E a tendência é ele se radicalizando mais, né? Porque é um processo realmente contínuo. Então, nós já está estabelecido. A gente tem que pensar agora em formas de mitigar as consequências, né? E tentar desradicalizar essas pessoas. Esse é um ponto que precisa ser inclusive, muito, muito batido aqui no Brasil e debatido, que é a questão da radicalização, né? Como que a gente vai fazer a prevenção e como que a gente vai conseguir tirar essas pessoas de dentro desse ecossistema conspiratório, né? De crenças conspiratórias que podem trazer resultados para a sociedade, né? No dia a dia, no cotidiano, no chão. Eles trazem resultados. E agora a gente tem um outro lado, também tem uma outra parte com a morte do Olavo, que é a facção do bolsonarismo, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, ele, durante todo esse período do mandato do pai, ele realmente conseguiu fazer conexões transnacionais com a extrema-direita internacional, né? E ele já está bem estabelecido, tá? E ele é respeitado pela extrema-direita alemã, ele é respeitado pela extrema-direita espanhola, ele é respeitado pela extrema-direita dos Estados Unidos, da Itália, da Polônia, da Hungria. Então, não é algo que será passageiro, porque o pai dele vai sair do poder, né? Se tudo der certo, né? Oxalá. Mas ele vai continuar o trabalho dele de conexão transnacional com os movimentos de extrema-direita que existem no mundo. E ele está muito bem estabelecido nisso, né? Semana passada ele estava com o Ron Paul nos Estados Unidos, que é um libertário radical, né? Recentemente ele estava com Santiago do Vox, né? E agora Bolsonaro está indo para a Hungria, está indo para a Rússia, está indo para a Polônia. Então, nós temos aí a facção do bolsonarismo, que também vai continuar, mesmo com o Bolsonaro fora do poder. E provavelmente o líder será o próprio filho do Bolsonaro, porque ele está trabalhando para isso, né? E essas conexões vão aumentar, porque eles fazem congressos, né? E um chama o outro. Então, a gente vai ter mais conteúdo aqui circulando, né, de extrema-direita aqui no Brasil. Provavelmente vão tentar ou criar mais um partido ainda, né, que eles tentaram, agora não conseguiram, mas duvido que eles se desistam, né, ou pegar um PTB, por exemplo, e transformar num partido de fato de extrema-direita. Isso também pode ocorrer, né, e, inclusive está até acontecendo isso, né, aos poucos. E já está acontecendo aos poucos isso. E do Roberto Jefferson, né. Então, nós temos aí duas facções. Agora, o bolsonarismo não depende tanto do olavismo, mas ainda depende, porque o olavismo, como tem todos esses influenciadores, eles ainda mobilizam muita gente, muita gente. Então, essa simbiose continua durante um tempo, né? Pode ser que lá na frente o olavismo se torne de novo o esteio de uma candidatura do Eduardo Bolsonaro para a presidência da República, né? Ou pode ser ainda que surja alguém mais extremo do que eles, né, do que o Eduardo Bolsonaro e do que o Bolsonaro. Porque, veja, Cláudio, muita gente dentro dessas câmaras de eco, muita gente, principalmente dentro do olavismo, consideram que Bolsonaro não foi radical o suficiente. Tá? O próprio Olavo verbalizou isso um pouco antes de morrer, em uma live. Né? Eu, infelizmente, tenho que assistir todas, né? Então eu assisto esse pessoal todo. Haja engove, né, para tudo isso. Haja engove, né? Antiácido, alguma coisa assim. É muito difícil, tem coisas muito difíceis. Muito difíceis de lidar e de digerir, mas a gente tem que ouvir até para saber, né, o que eles estão fazendo. Então, final do ano, agora em dezembro, finalzinho do ano, o Olavo fez uma live com alguns olavetes dele, com o site dele, o Brasil Sem Medo, que ele criou, e ele menciona, verbaliza que Bolsonaro não foi radical o suficiente, né? Então, para esse grupo da extrema-direita brasileira, eles ainda sonham com um candidato que realmente cause uma ruptura, né, com o modelo democrático, com o sistema democrático, né, que caça os comunistas, que caça as pessoas que forem contrárias ao governo, que joguem de helicóptero, né, muito comum a gente ver dentro desses grupos o meme do helicóptero do Pinochet, né, que é um meme muito utilizado pela alt-right, né,
Então, eles têm, eu não sei se você já viu, mas acontece demais esse meme. O que é esse meme? Você pode explicar um pouquinho, esse do helicóptero do Pinochet? Então, esse meme, na verdade, ele surgiu na alt-right americana, né, na direita alternativa americana, que é um movimento online, né, um movimento essencialmente online, que é um helicóptero, é uma gravura, uma charge de um helicóptero e pessoas penduradas nele, né, e faz alusão ao Pinochet, né, que jogava os presos políticos, né, que matava, assassinava. E a ditadura argentina, né, também. Eles jogavam no Rio da Prata, os voos da morte, como eles chamavam até. De helicóptero e acho que inclusive de avião eles faziam isso também. Desculpe. Então, eles usam muito esse meme. E tem, inclusive, falas do Eduardo Bolsonaro no Twitter, que vem alguém e posta esse meme lá no Twitter, né, do helicóptero. Provavelmente as pessoas que estão de fora, como não entendem a iconografia da alt-right, passa desapercebido, né? A pessoa não percebe a ligação do que está acontecendo, mas isso é muito comum, está sempre lá aparecendo o meme. Então, a gente tem agora o bolsonarismo, a facção do bolsonarismo, né? E o do olavismo. O olavismo ainda quer tomar o poder, né? Quase conseguiu, mas eles ainda querem. E talvez consigam, futuramente, se ninguém parar. Parar, que eu falo, claro, dentro das regras democráticas, né? Michele, agora, tem uma coisa interessante, você falou dos memes, falou da charge, você falou das camisetas um pouco antes, né, lá da camiseta do Olavo imitando o poderoso chefão, depois virou a camiseta do Bolsonaro. No livro mesmo você fala muitas vezes da questão do Vaporwave, né, do Fash Wave, que depois vem como um complemento a isso. Uma coisa que eu queria entender, e ainda acho que é uma área que você conhece bem também por razões profissionais, tem uma questão estética muito importante nessa comunicação política, né, da extrema-direita, do olavismo, do bolsonarismo, né? Claro, isso eu acho que sempre vai ter, né, em toda a comunicação política, mas parece que nesse caso é num grau, assim, particularmente forte, não é não? Sem dúvida, Cláudio, sem dúvida, isso é muito importante, a questão estética, né? E ela atua de várias formas, porque ela também dá o senso de pertencimento para essas pessoas, né, ao grupo. Então, e além disso, além do senso de pertencimento ao grupo, muitos desses símbolos que a extrema-direita utiliza, que eles cooptam, né, geralmente eles cooptam um símbolo e utilizam para dentro de um contexto próprio que só o grupo reconhece, digamos assim. Então, aí eles, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de algum símbolo que eles pegam, o próprio sinal do OK, né, que foi criado dentro da alt-right. E aí o movimento White Power e os supremacistas cooptaram esse símbolo, né? Depois que surgiram algumas... eles começaram trollando primeiro, né? Eles criaram uma trollagem primeiro. Eles inventaram que o símbolo era nazista para capturar a imprensa. Só que aí o que aconteceu? Depois os próprios supremacistas nacionalistas brancos cooptaram o símbolo e passaram a utilizar como se fosse deles realmente. Aí realmente passou a ser considerado o sinal do White Power, né? Porque aí você tem o P e o W. Então, esses símbolos, essa estética, além desse senso de pertencimento ao grupo, também ajuda eles a disfarçarem os conceitos que realmente eles querem amplificar dentro do debate público, né? Chegar ao mainstream, digamos assim. Então, é muito importante, e é muito utilizado esse método. Às vezes é um tênis, às vezes é uma camiseta. O Proud Boys, por exemplo, que é um grupo supremacista, chauvinista e misógino dos Estados Unidos, que foi considerado grupo terrorista pelo Canadá, né? Vocês devem ter visto o Proud Boys na invasão do Capitólio, né? Então, uma das camisetas do Proud Boys era um símbolo, né? E o símbolo era 6 milhões de judeus não foram suficientes. Era só as letras, era um símbolo alfanumérico na camisa. Era só as letras, né? 6MNW, né? Não, NE. Depois eu pego aqui e mando para vocês, agora eu esqueci. Mas o significado desse símbolo era 6 milhões de judeus não foram suficientes, ou seja, um símbolo antissemita, né? Levando a ideia de que mataram um pouco os judeus durante o Holocausto. Só que quem está de fora e não reconhece esses símbolos
não sabe o que é isso, passa completamente batido, mas enquanto isso, aquele símbolo vai viralizando e vai se amplificando, né, se normalizando dentro da sociedade. Estava até sendo vendido na Amazon a camiseta, só para você ter uma ideia. A camiseta estava sendo vendida na Amazon, mas, se eu não me engano, a ADL, ou foi a Hope No Hate, eu não sei se vocês conhecem, que é uma organização antifascista do Reino Unido, sensacional, e antirracista, o Hope, e acho que foi o Hope que entrou, né, que mobilizou e conseguiu tirar da Amazon a camiseta. Não sei se foi a ADL ou o Hope, a Liga Anti-Difamação ou o Hope, mas um dos dois. Mas estava sendo vendido, normalmente. Então, você veja como essa coisa dos símbolos são importantes para mainstreamização, digamos assim, da extrema-direita, né? Tem um livro específico que eu até usei também como referência bibliográfica no meu, de uma PhD sensacional, né? Ela é alemã, mas acho que ela é radicada nos Estados Unidos, que é a doutora Cíntia Miller-Idris. Quem puder seguir no Twitter, por favor, siga, que ela realmente é fantástica, né? Ela tem um trabalho focado na prevenção à radicalização e extremismo, uma das maiores de extrema-direita. Estava ontem, inclusive, no Congresso americano, participando de uma sessão, né, de um debate sobre radicalização e extremismo. Ela tem um livro só sobre isso, né, sobre o uso dos símbolos da extrema-direita alemã, especialmente, né, e como eles chegam ao mainstream utilizando esses tipos de artifícios, né, música, camisetas, bottoms, canecas, como isso cria a identidade grupal deles e, ao mesmo tempo, camufla que as suas ideias estão circulando muito facilmente dentro do mainstream, né? Então, a extrema-direita, na verdade, é um submundo, né? Que são muitas correntes e não é uniforme, são muitas correntes, são muitos símbolos, linguagem própria, né? Algumas têm seu próprio dialeto, algumas correntes, algumas subculturas. A manosfera, por exemplo, que é uma cultura online, né, um ecossistema online de misoginia extrema, né, com muitos homens, e dentro da manosfera você tem várias outras subculturas, subcorrentes, como os incels, que são celibatários involuntários. Esses são os mais famosos, digamos assim, né? Esses são os mais famosos, o pessoal fala muito dos incels, né? Mas tem também os MGTOW, né, que é os homens seguindo seu próprio caminho. Tem também os ativistas dos direitos dos homens, dentro é outra subcultura, assim, o Cláudio riu. Mas a gente ri, mas assim, é uma coisa seríssima, porque é seríssimo. É que soa patético, porque né? A manosfera, Cláudia, a manosfera, ela captura muitos jovens, e assim, é uma das maiores portas de entrada para a extrema-direita, para a radicalização da extrema-direita, é a manosfera. Então, o rapaz começa ali, por exemplo, a mãe do meu filho uma mulher não quer ficar comigo, digamos, né? Uma mulher não quer ficar comigo, ele começa assim. E aí lá ele recebe conteúdos como, por exemplo, que o feminismo, na verdade, é uma conspiração judaica, uma conspiração de marxistas, liberais e judeus para feminalizar os homens, para poder destruir os direitos dos homens, para controlar os homens, né? E que, na verdade, nós somos as inimigas, né? Os inimigos desses homens. Então, lá é muito fácil, é uma porta de entrada muito grande, né? Muito fácil para a radicalização de extrema-direita. Começa assim, depois já começa a falar teorias antissemitas, e daí para você começar a fazer apologia ao nazismo é um pulo, né? Ou ao fascismo. Então, e tem essas subculturas, né, que são, e aqui é muito forte, viu, aqui, inclusive, às vezes, o Bolsonaro verbaliza tropos que são frequentes dentro da manosfera, né, teve um deputado federal, não foi federal, foi estadual, que levou o agressor da Maria da Penha, né, tirou foto, não sei se vocês chegaram a ver isso, com o agressor da Maria da Penha, né, então ali é totalmente uma ação da manosfera dentro da política. Tá? Inclusive, o discurso dele é basicamente o discurso que a gente encontra dentro desses ambientes, né, dentro desse ecossistema da manosfera. E os incels, eles têm um alto potencial de violência, né, de violência e radicalização, porque o incel é o celibatário involuntário, né, ele é desajustado, não consegue manter relações normais e saudáveis com mulheres, então ele culpa as mulheres
por não terem essa relação, não terem relação com eles, né? Eles acreditam na ideia da hipergamia, de que antigamente era melhor, porque as mulheres não tinham opção para escolher os maridos. Então, mesmo os incels, eles poderiam, esses desajustados, assim, seriam escolhidos de qualquer forma, digamos assim, né? Então, a liberação feminina, as conquistas das mulheres, tudo isso prejudicou eles, né? Prejudicou os homens. E aí eles despejam ódio em cima dessas mulheres e também em cima dos homens que têm sucesso com as mulheres, viu? Não apenas contra as mulheres. Então, inclusive com assassinatos, com atentados terroristas. E Assassinatos invejosos, uma coisa desse tipo, assim? Atentado terrorista mesmo, com motivação de misoginista. E aí já teve no Canadá, já teve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o caso, ele matou o rapaz, eu não vou falar o nome, porque senão eles claro. Se vangloriam, né? Eles se vangloriam. Quanto mais pessoas falam o nome deles, eles se vangloriam. Sim. Ele matou as 4 meninas de uma faculdade, né? As mais bonitas, digamos assim, as mais populares, e matou também um colega de quarto que era popular e que conseguia namorar com todas elas. Matou também. Haja despeito. O terrorismo doméstico de extrema-direita é uma realidade Sim. que o mundo está enfrentando. E nos Estados Unidos mesmo é muito mais importante que outras formas de terrorismo, né? Isso às vezes parece algo esquecido, se coloca atrás de, enfim, terrorismo islâmico, mas o terrorismo de extrema-direita é documentadamente o mais perigoso, segundo os órgãos de segurança americanos, do ponto de vista, né, da sua segurança interna. Hoje é a maior ameaça, né? No Ocidente, a maior ameaça, e assim, isso não sou eu que estou falando, tá? São centros de pesquisa, de monitoramento, agências de segurança, né? A Alemanha, por exemplo, faz um trabalho defensivo muito bom, né? É um dos países que melhor faz o trabalho de democracia defensiva, e eles focam bastante na prevenção e na radicalização do extremismo e terrorismo doméstico, de extrema-direita, principalmente, até porque há um histórico, né? Lá na Alemanha, claro. E tem alguns meses o governo lançou, junto com ONGs, com institutos de pesquisa, até com vítimas, né, de atentados, lançou um manual de 700 páginas, Cláudio. 700 páginas só focado em radicalização e prevenção ao terrorismo e ao extremismo. E vão investir 2 bilhões de euros só em pesquisa, monitoramento para ONGs, para instituições que estão fazendo esse trabalho, porque, veja, para a gente conseguir combater a extrema-direita e a prevenção da radicalização, é preciso haver um trabalho multissetorial, não adianta só um sociólogo, uma ONG, ou um fact-checking, né? Não vai adiantar, porque a gente vai precisar de psicólogos sociais, de sociólogos, de líderes comunitários, né? De líderes religiosos, que consigam levar que aqueles conceitos são extremistas, aqueles conceitos ferem a dignidade humana, né? Aquela radicalização pode levar a um ato de violência contra outra pessoa, né? E até você próprio pode ser a vítima, né? Então, é preciso haver uma junção, e a política também, né? Políticos também, os partidos políticos precisam acordar para isso, né? Até porque dentro do seu próprio partido ele pode sofrer esse processo de radicalização. Aqui a gente já viu acontecer, né, com o Novo. O Novo foi completamente radicalizado para a extrema-direita. Não nasceu de extrema-direita, tá? O Novo não nasceu como um partido de direita radical, né? É um partido libertário, nasceu como um partido libertário, mas ainda dentro do liberalismo, né? Convencional, digamos assim. Mas ele foi sendo radicalizado completamente. Acho que esse novo mais libertário talvez nem exista mais de maneira, vamos dizer, significativa em nível nacional, né? Um partido que se bolsonarizou claramente. Né? Não é mais. O DEM aí flertou também, né? Sim. A Semineto flertou aí com o bolsonarismo, né? Aqui na Bahia a gente tem, assim, alguns do DEM que se radicalizaram completamente, né? Inclusive um vereador que eu votei, né, em Salvador. Totalmente radicalizado. Infelizmente. Também não volta nunca mais, né? Caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, para a gente conseguir encarar, assim, lidar com o extremismo de direita, precisa haver esse trabalho multissetorial, né? Juntar várias pontas para a gente conseguir fazer um trabalho grande de desradicalização,
né, de alfabetização democrática, de alfabetização digital, né, cidadania digital, as pessoas aprenderem a usar as redes, as plataformas, aprender a identificar quando que aquela pessoa, se aquela pessoa é um extremista, né, que está querendo te capturar. A gente tem um problema hoje porque eles capturam muito jovens, né? Então, são jovens que já desde cedo começam a ter uma certa simpatia por sistemas autocráticos e rejeitar a democracia, né, liberal. Então, isso está muito frequente. Quem não fica dentro do ecossistema para poder olhar o que eles falam, às vezes acha até que eu exagero, né? Mas não é exagero de forma alguma. Recentemente eu vi, antes de ontem, assistindo mais algumas coisas, fazendo algumas pesquisas, um vídeo de um deles só falando contra a democracia. Então, é aos poucos, é a conta-gotas, né, a radicalização, né? Então, aquele jovem começa a receber aquele conteúdo, e ele começa, daqui a pouco ele já está fazendo realmente apologia ao fascismo, né? Ele já vai achar que o fascismo é um sistema muito mais interessante de governo do que um sistema democrático. Então, a gente tem um problema grande pela frente ainda aqui no Brasil, muito grande. Eu espero que agora, nessas eleições, muitos extremistas ainda vão se eleger, com certeza, não tenho a menor dúvida, né? De deputado a senador, com certeza a gente ainda vai ter ainda extrema-direita. Alguns bolsonaristas vão se reeleger, com certeza, né? Porque está espalhado, né? Está espalhado, a extrema-direita está espalhada. Eu vou só mudar aqui um pouco essa luz, que acho que está aqui, pronto. Aliás, então, só uma pergunta em relação a isso que você falou agora, né? Você falou do fascismo, dos caras que caminham nessa direção. Às vezes existe uma tentativa, o Olavo de Carvalho mesmo fazia isso, né? De chamar o nazismo de um regime ou uma ideologia de esquerda, né? isso foi uma tática e piada. Eu vou explicar para vocês. Sim, mas como é que o cara de extrema-direita vai virar alguma coisa de esquerda? Como é que muita gente processa essa contradição? Essa é a minha curiosidade. Essa ideia, essa tese de que o nazismo é de esquerda, ela surgiu lá nos Estados Unidos através dos paleoconservadores, né, dos paleocons, com o Paul Gottfried, que foi um dos criadores da alt-right, né? Então, ele tem um livro que tem essa tese toda, né, tentando provar que, na verdade, o nazismo não é como se quisesse limpar a direita, sabe? Limpar o pensamento reacionário das consequências que o pensamento reacionário traz na sociedade. Então, o objetivo é esse, compreende? O objetivo é limpar, como seria, invernizar não é a palavra, passar um alvejante, né, no pensamento reacionário e tirar da direita suas ligações com as consequências de suas ideias. Então, a ideia do Gottfried é um livro até interessante, porque ele é um bom debatedor. No entanto, ele é um radical antissemita, apesar de ser judeu, e ele tem um teor racista muito forte, né, um teor racial muito forte nos escritos dele, e foi um dos criadores da alt-right, do nome direita alternativa e da própria ideia de direita dissidente da direita liberal dos Estados Unidos, né? Aqui, Cláudia, eu queria até falar uma coisa aqui. Aqui as pessoas chamam muito de neocon o bolsonarismo, né? Na verdade é equivocado esse termo, porque os neocons, de fato, né, eles apoiam a democracia liberal, é uma corrente americana, o neoconservadorismo, que é muito mais ligado ao liberalismo político e aí também à esquerda, né? Tipo, eles conseguiam conversar muito melhor com a esquerda dos Estados Unidos, né? O Partido Democrata. E o paleocon, que são as correntes radicais, são contrárias aos neocons, né? Querem destruir o conservadorismo do neocon, né? Que seria o conservadorismo à la Bush, né, que é um conservadorismo mais moderado. Então, eles detestam, na verdade. Então, o que a gente tem aqui no Brasil, na verdade, é uma variação do paleoconservadorismo, não é do neocon. Não são neocons, entendeu? E aqui se fala muito, eu vejo muitas pessoas chamando de neocon, e toda vez eu falo assim, gente, mas não é neocon. O neocon, ele não rejeita o liberalismo político, não rejeita. O paleoconservadorismo é que tem rejeição radical ao liberalismo político, à democracia liberal, aos princípios liberais, separação de poderes, imprensa livre, etc. Já os neocons, não. Então, aqui sempre tem essa confusão, eu queria aproveitar para poder
explicar isso para o pessoal. Não, e é uma distinção importante, né? Porque, primeiro, que esses extremistas de direita se autodefinem como conservadores, né? Até quando algum deles perde uma conta numa rede social, fala, é um ataque contra os conservadores, né? Sempre se usa essa expressão até de forma defensiva, se autodefinem assim, né? Mas tem mais coisa nesse meio, né? Tem, com certeza. Eles se consideram os verdadeiros conservadores, que na verdade não são, né? São reacionários e realmente diretamente extrema-direita. O que é a extrema-direita? É até bom que a gente colocar. É aquela que é contra, além de ser antipluralista e anti-igualitária, né, completamente avessa à igualdade, né, entre as pessoas, ela não aceita a ordem da democracia liberal, ela não aceita a ordem democrática como sistema. Então, o interesse da extrema-direita sempre vai ser um modelo autocrático de governo. A direita radical, no entanto, ela é uma direita antissistema, né? É radical porque é antissistema, né? Algumas pautas ela também rejeita, igualitárias, justiça social, pautas como antirracismo e tal, ela rejeita, né? O casamento gay e tal, ela rejeita, mas, no entanto, ela não pede uma ruptura democrática. Mas ela é radical porque ela não está dentro dos princípios liberais também, né? De aceitação do outro, né? Das liberdades individuais e da separação dos poderes também, dos direitos igualitários. E a extrema-direita não, a extrema-direita ela quer uma ruptura. Então, lá, esses conservadores todos, eles sempre usam o argumento, conservadores não, né? Esses reacionários da extrema-direita, eles sempre falam que, na verdade, eles são conservadores e que estão sendo perseguidos, né? Porque isso, além de mobilizar o público deles, óbvio, né? Você cria um mito, né, de perseguição, isso você faz as pessoas se aglutinarem em torno daquela ideia, né? Eu vou até contar aqui uma experiência própria. Começo de 2018, foi meados de 2018, um monte de páginas do Facebook foram derrubadas, né? Páginas de direita, aí o Bolsonaro, a pessoa foi derrubar, muitas páginas. E aí todos os influenciadores, eles começaram a falar que era perseguição contra a direita, contra os conservadores e contra a direita liberal. Eu caí nessa conversa, né? Eu achava realmente, porque naquela época eu não tinha começado a minha pesquisa, eu achava realmente que você está derrubando todas as páginas. E aí eles me colocaram num grupo de WhatsApp. Foi lá nesse grupo de WhatsApp, eu não era influencer, não era youtuber, nada disso, nunca fui. Lá nesse grupo de WhatsApp, com a maioria desses influenciadores, que alguns são bolsonaristas ferrenhos, hoje alguns viraram deputados, tinha a Bia Kicis dentro desse grupo, tinha o Paulo Eduardo Martins nesse grupo, tinha o Caio Coppola, que virou comentarista na CNN, na Jovem Pan, etc. Era muita gente, era mais de 100 pessoas. E lá nesse grupo foi que eu comecei a ver que havia algo de muito errado, porque algumas coisas que eram colocadas nesse grupo, eu via que estava completamente distante de apreço à democracia liberal, né? E então, aí eu tive muitas discussões, briguei com praticamente o grupo inteiro, e aí, barracos homéricos. E aí, que eu sou desaforada, né? E te botaram para fora do grupo? Aí te botaram para fora do grupo, imagino. Eu sempre saía, porque eu achava assim, era absurdo. Eu já cheguei a ver nesse grupo, e essa foi uma briga muito grande, muito feia que eu tive lá. Eu cheguei a ver alguém falar assim, Bolsonaro só precisa de um general maluco, que aí a gente faz o povo apoiar o golpe, entendeu? Apoiar e tal. Acho que para fazer a ruptura, né? E aí eu brigava, havia também os linchamentos, eles não se importavam com os linchamentos das pessoas, com os comportamentos execráveis que as pessoas tinham nas redes e tal, e aquilo tudo foi me chamando a atenção, né, porque assim, olha, lá fora eles têm um discurso, né, de que a direita é moderada, na verdade, né, que são muito moderados e tal, mas aqui dentro, olha, não é bem isso que está acontecendo, então peraí que eu vou pesquisar o que é essa direita, porque estou começando a achar que tem que ter angu nesse caroço, né, tem caroço nesse angu, né, ou então esse vatapá está embolado, e aí eu comecei, né, e também eu vi a radicalização, tudo, aí eu comecei a fazer minha pesquisa para o livro. Não é uma pesquisa acadêmica, bom citar, porque eu sou muito atacada pelo fato de não ter sido uma pesquisa acadêmica, eu estou sempre sofrendo ataques, tentativas de
desmerecimento do meu trabalho, principalmente porque eu sou mulher, né? Aí o pessoal deita e rola. Mas não é uma pesquisa acadêmica, mas tem muita indicação bibliográfica que são importantes para o pessoal, e eu espero que eu tenha conseguido, né, passar um pouco do que é o bolsonarismo e o que é a extrema-direita, o perigo que ela representa, não apenas se ela chegar ao poder, como ela está aqui, mas também no cotidiano, pessoal, viu? É assim, porque essas ideias, elas trazem reflexos na sociedade, no dia a dia das pessoas, né? É uma pessoa que está, é um casal gay que vai andar na rua e, de repente, alguém vai bater neles, entendeu? E vai agredir essas pessoas, ou vai insultar essas pessoas, né? Ou é mais uma pessoa negra apanhando, ou sendo assassinada pela polícia. Tudo isso são que traz também esse caldo do extremismo, essas ideias que ficam borbulhando na sociedade, então elas se refletem no cotidiano das pessoas, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso. E eu espero que eu tenha conseguido aí com o livro, vamos ver. Eu acho que você conseguiu, e conseguiu muito bem, e enfim, não se preocupe com essa questão de não ser uma pesquisa acadêmica. Eu acho que você fez uma pesquisa excelente, com muito cuidado, né? Mesmo, vamos dizer, sem tê-la feito no ambiente formal da academia, acho que você teve uma série de cuidados que são necessários numa pesquisa qualquer e que são levados em consideração na academia, né? As referências, os dados que você traz. Acho que a sua pesquisa é muito cuidadosa desse ponto de vista e o seu trabalho é muito bom e muito revelador, né, do que é esse fenômeno. Eu acho que você não precisa se preocupar com esse tipo de conversa, né? Bem, se vier dos olavistas, aí menos ainda, porque quem são eles para falar que alguém não é acadêmico, logo o Olavo de Carvalho, que também nunca foi acadêmico, né? E se vier de outro lado, me desculpa, tem que olhar para a substância do trabalho e não para questões formais aí que, sinceramente, são de importância muito menor. Vem de todo lado, mas eu já estou até ficando calejada. A gente vai se acostumando, a gente fica com a casca mais grossa com o tempo. É verdade. É exatamente isso. Michele, quero te agradecer muitíssimo e te passo aí a palavra só para você fazer as suas considerações finais, a amarração final. De repente tem algum ponto que a gente esqueceu de tocar que você acha ainda importante mencionar? Ai, maravilha, Cláudia. É tanta coisa, né, que a gente vai assim conversando e a hora passa, a gente nem percebe, porque é muito assunto. A gente tem a Rússia agora, né, e as pessoas meio confusas com a questão da semelhança do Putin, da Rússia, do Bolsonaro. Tal, no livro você leu, eu menciono a Rússia, eu menciono as similaridades entre o Putin e o bolsonarismo, porque a Rússia, ela realmente fomenta e financia movimentos antiliberais no Ocidente, né, em geral, movimentos extremistas, tanto à esquerda quanto à direita, e as ligações com os movimentos de extrema-direita é muito bem documentado, né, da Rússia. Então, assim, não é muita surpresa o bolsonarismo, e o Bolsonaro está indo para a Rússia agora, né, e flertar com o Putin, né, e outros influenciadores aqui também. E até o Olavo de Carvalho, né, que você menciona no livro, elogiando o Putin, falando que o Putin é muito melhor do que o seu mentor intelectual, o Dugin, né, o Dugin, não sei exatamente a pronúncia do nome dele. Você sabe que essa ideia, Cláudia, assim, essa ideia do Dugin ser um mentor intelectual, ele teve influência, né, no imaginário do Putin, né, mas ele não é, assim, tanto ideólogo intelectual do Putin quanto outros mais reacionários de lá da Rússia, né? O Illich, por exemplo, é Ilan, eu não quero falar o nome errado para você, Ilan Illich, eu acho, que é um escritor russo fascista mesmo, né? Pré-fascista, digamos assim, reacionário, né? Completamente antiliberal, teve muito mais influência dentro do pensamento do Putin do que propriamente o Dugin, do que ele. Mas ele também tem, né? Ele também tem. Ele fez. Quem introduziu ele aqui no Brasil foi o Olavo, né? O Alexander Dugin. Foi o Olavo, lá atrás, com o debate. Que também que tem depois muita similaridade. O atacando, né? Similaridade dos dois. O antagonismo é cosmético. Sim. Você acha que é mais cosmético? Porque eles se desentenderam, né? Cosmético, porque, assim, na verdade, eles só se desentendem. Porque teve uma época que o Olavo ele não era completamente antiliberal, né? E eles só se entenderam porque o Dugin, ele flerta também com o Oriente, com as nações islâmicas, né? É verdade. Ele tem muita ligação também com as nações com o Islã, a questão, né, eurasiana, né? Tanto que nessa passagem que você cita do Olavo no livro, né?
Ele até diz que o Putin é melhor do que o Dugin porque justamente não é um eurasiano, né? Seria um nacionalista talvez mais à moda ocidental, acho que é essa a ideia, né? E lá atrás, o Olavo já tinha comentado que o Putin só precisava passar a mão na cabeça dos conservadores americanos. E realmente ele fez isso, né? Eu não sei se você acompanha, mas lá nos Estados Unidos, o Tucker Carlson, que é um replicador de conceitos supremacistas o tempo inteiro, né, de ideias dos blogs e sites supremacistas e nacionalistas brancos, o apresentador da Fox News, ele agora está completamente apaixonado pelo Putin, né, e pelo Orbán, né, que coisa. Então, eu também conto no livro. Ele está indo para a Hungria de novo, né, fazendo vários... É o iliberalismo, aí que já é outro assunto, também a gente tem aí muito caminho ainda para poder andar, que são essa ideia de que você tem uma democracia iliberal, ou seja, você tem um voto, mas você não tem os princípios básicos, que separação de poderes, Estado de Direito democrático, né, a proteção às minorias, a imprensa livre, etc. E muitas vezes com a supremacia religiosa, uma supremacia política por trás, ou racial, né, toda aquela situação ali do sistema, né, como ocorre na Polônia, com o nacionalismo cristão, como ocorre na Hungria, que é uma democracia liberal também, com o nacionalismo cristão. Então, isso tudo chama muita atenção da extrema-direita ocidental, e aí esses pensadores e esses líderes, eles flertam com esse modelo, né, e querem implantar, né, esse modelo aqui também, de democracia liberal. Então, é tanto assunto para conversar, né, que a gente fica... Não, se a gente quiser, a gente faz vários programas desses falando dessas coisas. Haverá momento para isso também. Aí eu posso conversar até amanhã. Tá ótimo. Michele, quero te agradecer muitíssimo. Essa conversa foi muito boa, muito esclarecedora. Quero reiterar os parabéns para o livro, recomendar que as pessoas leiam o seu livro. Acho que é uma excelente fonte de conhecimento para isso que é o olavismo, o impacto dele, de onde ele vem, as influências externas, né, desse pensamento extremista de direita, os paleoconservadores, enfim. Toda essa turma que você estudou com tanto afinco, né, que você traz tanta informação e mostra ainda a influência disso no governo Bolsonaro. Enfim, quero, dito isso, te agradecer muitíssimo. Cláudio, você ia falar alguma coisa? Conversar com você é simpaticíssimo. Obrigado. Papo maravilhoso, vou aprender. Quem sabe seja só aluno um dia. Opa. Eu queria só avisar pro pessoal que o livro vocês encontram, não está na Amazon ainda. Vocês encontram comigo direto, podem me chamar no Twitter ou no site Loja Virtual Nuvem Tempestade Ideológica. Loja Virtual Nuvem Tempestade Ideológica. E o meu Twitter é @MichelePradoBA. E aí eu envio, tem um livro e-book, tem um livro eletrônico e tem um livro normal também. Eu mesmo envio, eu mesmo faço tudo. Ótimo, e vem até com a dedicatória, porque o meu veio com a dedicatória, né? Mas de qualquer jeito a gente vai colocar o endereço, esses links todos tanto no podcast, como no texto, né, do podcast, como na página do YouTube lá do episódio, né? Então as pessoas podem entrar ali no link e também encontrar essas informações. Aí a gente facilita, né, que as pessoas achem o livro. Michele, então, dito isso, eu vou fechando por aqui, vou aproveitar que a gente está fazendo comercial e convidar as pessoas também a apoiarem o Fora da Política Não Há Salvação, que agora faz parte do Clube de Canais, ou Clube dos Canais do YouTube. É um apoio módico, é uma coisa realmente pequenininha, mas que pode ajudar o canal a se manter, a se aprimorar, né, e tocar para frente. Então, peço que vocês deem uma olhada lá e façam, se possível, parte desse grupo de apoiadores do canal. Claro, e que também está no podcast, nas mais de 20 plataformas, e também no blog, no site da Carta Capital, né? Ficou tudo isso de férias em janeiro, mas agora em fevereiro a gente volta com a força toda. E dito isso, eu me despeço. Até a próxima. Eu quero agradecer agora aos primeiros apoiadores e às primeiras apoiadoras do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube. Então, como prometido aqui, vou ler o nome desses nossos primeiros apoiadores. Amélia Abidal,
Andrei Moreira, Ari Fortes, Giovana Lima, Margarete Oliveira, Fernanda Loschiavo Noni, Matheus Rocha, Caio Batista da Silva, André Torres e Paula Chiarella. A todos vocês, meu muitíssimo obrigado por apoiar o Fora da Política Não Há Salvação. E claro, aproveito para deixar o convite para quem ainda não é um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube, para que dê uma olhadinha lá e, se achar que é o caso, por favor, apoie o canal para que ele se torne cada vez melhor e continue forte.